Olá, pessoal, como estão vocês? Eu espero que bem. Para quem não me conhece ainda, sou Regina Santos, a voz e ação por trás dessas mãozinhas. Em breve venho aqui mostrando meu rosto mais uma vez para que vocês possam se familiarizar, os que não são familiarizados ainda, né? Todo dia tem chegado novas pessoas e eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. É graças a vocês que a gente tem aquela pílula de ânimo, né, de fazer acontecer, porque você vê que de alguma forma está alcançando alguém, né? De alguma forma existe um debate em concordância ou discordância com as nossas opiniões. Eu gosto muito dos debates positivos. E se você chegou agora, ainda não curtiu, não seguiu, não compartilhou e nem comentou nenhum dos vídeos aqui, faça isso. Tem alguns vídeos já disponíveis, alguns com vlogs, outros com reflexão em minha visão particular sobre a rotina, a vida, as tramas por trás da mulher crocheteira. Eu não vou falar do crocheteiro em si, né? Porque eu gosto sempre de trazer para minha realidade. Eu posso até exemplificar com figuras masculinas, mas a minha realidade, como eu já deixei claro aqui para várias pessoas, nós somos uma casa de mulheres, né? Então eu gosto muito de trazer as minhas reflexões dentro da minha vivência, por isso o público feminino. Mas você, crocheteiro, você, cliente, você, amigo, também seja muito bem-vindo ao meu ateliê. Hoje eu comecei com 2 peças na mesa e uma gama aí variada de fios. Eu nem conferi, eu tenho certeza que todos os fios não estão aqui, porque alguns já acabaram, outros eu trouxe já é do outro tapete, que tem vlog aqui no canal também, que é o outro redondo colorido. Ele ainda está no ateliê, porque eu quero tirar uma foto dos 3 juntinho. Então, eu peguei ali uns conezinhos de sobra da minha prateleira e trouxe pra cá, pra gente fazer o vlog. E aí, pra poder ficar bonito na foto, eu fiz uma dobra triangular, tamanho pizza, pra poder aparecer os dois e também os cones. Mas o cenário vai mudar. Por quê? Hoje eu quero fazer uma coisa diferente com vocês. Nós iremos vlogar as peças e eu irei mostrar pra vocês como que eu faço a minha blocagem. Ah, Regina, por que você não aproveita para fazer um outro vídeo sobre blocagem? Farei também, mas eu quero fazer rapidinho em um vídeo desse. Aí, antes de blocar, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todas as informações, descrições, mostrar a peça para vocês, porque a blocagem acaba umedecendo e tanto causando mais peso na peça, como também ela precisa ficar paradinha, descansando, né? Como eu costumo dizer, na hora do alisamento, né? Então, primeiro, eu vou passar rapidinho aqui as cores das peças com vocês. Vou mudar o cenário, tá? E aí, depois, no final do vídeo, a gente faz a blocagem. Então, se você tá aí, tem curiosidade sobre o que é a blocagem, como que a Regina faz aqui no ateliê dela, fica até o final, tá bom? Vou pausar vocês um pouquinho para mudar o cenário, ok? Cenário modificado. Vejam que eu não consigo mostrar a peça toda para vocês, mas dei o meu melhor aqui, né? Depois eu faço um aéreo, que eu adoro fazer o aéreo dessas peças. Elas ficam bem vistosas, né? Vou tentar também hoje fazer fotos dela no chão, lá na minha casa. Orem por mim para ver se eu vou conseguir. É sempre uma grande surpresa. O que a gente planeja, a gente tem que bater lá no planejamento. Mas algumas vezes o planejamento é de uma forma e o executado é de outro, né? Mas bora lá, trouxe o rosa pra cá, o azul tá aqui junto com a balancinha. Por quê? Vou passar a vocês rapidinho aqui sobre a minha visão da construção do rosa e de outros. Ontem eu tava falando com uma amiga crocheteira e amiga de longa data. A gente se conhece desde o período de adolescência. E ela seguiu para a vida dela, eu segui para minha. Construímos famílias, fomos morar em outras regiões. E hoje a gente troca a figurinha do crochê. Olha que universo, né?
Eu, às vezes, sempre costumo dizer assim, nossa, o mundo é grande, ao mesmo tempo não, né? Não é interessante? Eu acho que aí vocês também têm experiências parecidas como essas. Mas vamos lá. Ontem, falando com ela, o que eu observei sobre aquilo que agrada aos meus olhos? Todas as peças, quando eu fui confeccionando elas, aqui no centro eu falo, ai, gente, não tá ficando legal, todas elas, tá? Mas conforme eu fui jogando cores e o escuro é interessante, olha como que é interessante aqui. O escuro foi fazendo sombra na parte mais clara, o resultado de composição foi ficando cada vez mais maravilhoso. Então, uma coisa que eu percebi, que os meus bicos ficaram mais bonitos na minha visão e na minha aceitação, né, individual. Claro que existirão pessoas que vão falar, ah, não, eu prefiro bico mais claro. Mas eu gostei mais dos bicos mais escuros. E no último tapete, que é o azul, que eu vou mostrar pra vocês depois, que eu fiz o bico de cor única, eu gostei mais ainda. Então, onde a gente chama de moldura, que é o bico do tapete, eu vou passar a fazer ele em cor única, porque o bico aqui, ó, pra quem não sabe, ele tem uma, duas, acho que são, olha, 5 etapas, porque primeiro vem as argolas, depois vem essa parte com a argola, 2, depois vem essa, 3, 4, 5, exatamente. 5 partes fracionadas aqui para construir essa moldura maravilhosa que é o bico, né? O bico é a assinatura mesmo, o gran finale, né? E como eu disse, eu gostei muito mais do bico feito de uma cor só e também mais escuro do que a peça. Então, eu sempre vou ter essa atenção de, quando eu estiver fazendo uma peça colorida, né, de cores variadas, porque tem também as de cor única, eu sempre vou usar um tom mais escuro no bico. Legal, né? Deixa eu passar para vocês aqui rapidinho as cores dentro daquilo que eu lembro. Vinho, tutti-frutti, não, vinho, rosa, tutti-frutti. Eu acho muito interessante, porque o tutti-frutti aqui, por isso que eu confundi. O tutti-frutti aqui, do lado do rosa, ele transformou-se em salmão. Aqui, não é salmão aqui, quer dizer que o salmão ficaria mais claro ainda. É pelo resultado de cores. E no cone, ele parece sim mais rosinha. Deixa eu tentar pegar o cone pra vocês. Voltei. Eu tinha deixado esse cone aqui. E agora, ó, olha aqui. Olha, esse é o tutti-frutti e esse é o salmão. Veja se não parece muito mais que o que foi depositado aqui na peça tinha sido salmão. E eu nem usei o salmão nessa peça, mas são observações, como eu também farei no azul. Tem uma parte do azul que é azul, não vou lembrar o nome da cor agora, porque eu vou falar na hora que eu estiver falando do azul. Na verdade, esse cone veio sem cor mesmo, é azul, mas ele não vem a descrição de nome, né, na marca. Enfim, lá no azul a gente fala sobre isso, mas interessante, não é? Sobre quando você deposita uma cor, ela abre para outra informação, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Aqui é o malva, ultravioleta, aqui é o mesmo vinho. Eu acho que foram essas as cores que eu usei, né? Todas aqui, ó, são familiares ou rosa direto, né? Porque o ultravioleta, que vem do roxo, né? O vinho, eles também são aí familiares, né? Do nosso rosa. Você consegue chegar no rosa com essas... Você consegue chegar nessas colorações a partir do rosa, né? Então, eu achei que caiu muito bem. Tudo vai de uma opinião particular. Eu amei, galera. E eu não sou da família do rosa, hein? Vamos aqui para outra informação importante sobre essa peça. Medidas. Deixa só eu pegar a minha fita métrica, que era para estar aqui na mesa e eu tirei, não sei porquê.
Voltei. Desculpem a saída da pessoa de tela, tá? Normal. Esses tapetes, eles seguem um padrão de lógica ao tamanho de 1 metro, porque quando a gente faz o bico quase russo, para a peça chegar, né, a gente faz um cálculo rapidinho e para alcançar um peso próximo do que a gente já calcula anteriormente, a ideia é que ele tenha 31 carreiras, né? Acho que eu não me engano, o meu é 31 carreiras de aumentos nas hélices, tá bom? E aí depois tem mais essas 5 de bico, entende? Então vão ser 36 carreiras, né? No total, mas a parte do miolo aqui, tá? Porque eu tô contando a partir do primeiro aumento de hélice. Então, a gente imagina que essa peça vai chegar a 1 metro e aproximados 1 quilo. Existe uma variante, né, que é a espessura do fio. A agulha que a artesão usa, cada marca de agulha, até mesmo ali na cabecinha, onde é o gancho da agulha, existe uma mudança. Isso acaba mudando, sim, a forma de construção do ponto. E vocês sabem, eu não vejo muitas pessoas falar sobre isso, mas existe até mesmo a laçada. Existem pessoas que laçam o fio por cima e puxam ele para dentro do movimento de construção. Existem pessoas que laçam o fio por baixo. E isso pode sim mudar. Por que eu sei isso hoje? Posso enfatizar isso com certeza para vocês. Porque eu vim do amigurumi. No amigurumi a gente fala muito sobre ponto X, ponto V, ponto X falso, né? Que é laçada por cima, terminando por cima, laçada por baixo, enfim. E aí, a gente também faz isso nos pontos altos. Só que eu não vejo muito as pessoas falando sobre isso nos outros segmentos. No amigurumi a gente fala porque a laçada, ela faz nitidamente um X, ou um V, ou um X falso, que é com a perninha aqui por debaixo, não contínua. E isso a gente vê nitidamente na construção de rostinho, bracinhos, a gente consegue ver no nosso personagem como que aquela peça foi feita e você consegue identificar. E isso muda sim, quando você faz normalmente um ponto X no amigurumi, o amigurumi fica mais compacto, mais baixinho. Quando você faz um ponto V, ele cresce um pouquinho mais. Então, o simples fato do puxar, de que forma que você laça o seu fio para construir o seu fio, já pode trazer alteração aqui para o tamanho da peça final. Além de, somos pessoas únicas, cada uma laçamos de uma proporção, né? Tensão de ponto, as nossas realidades influencia diretamente na tensão do nosso ponto. Eu mesma já disse aqui, eu quando faço as peças de manhã, meus pontos estão de uma tração e mais tarde eles ficam tracionados de outra maneira. Então, tudo isso influencia sim. Trazendo para essa parte de informações e conhecimento sobre a peça, eu gostaria de enfatizar que, se você tem interesse em confeccionar uma peça como essa, existe variedade de cursos, tutoriais passo a passo na rede social. Porém, eu usei como me fugiu o nome agora. A artesã que eu usei, o método dela de ensino para construção dessa peça foi a artesã Lauren Crochê. Eu vou deixar na minha descrição de vídeo o @ da Lauren. Assim, vocês podem entrar lá no canal dela e procurarem tapete redondo, tá? Aí vocês vão encontrar esse tapete lá, de cor diferente, claro. Isso aqui trata-se de obras de artes, então não existe 2 tapetes desse idêntico. Eu mesma posso pegar as mesmas cores e construir uma outra peça, tá? Então, você vai ver lá no canal da Lore a forma didática que ela ensina a desenvolver esse tapete aqui. É um passo a passo bem explicadinho, de fácil aprendizado. Gosto muito de aprender com ela. A didática dela é muito boa, na minha opinião, além das dicas que ela passa, tá bom? Entrem no canal da Lauren, conheçam o canal dela, conheçam os tutoriais que ela deixa disponível
e prestigiem também a nossa querida artesã. Agora, vamos voltar para o meu tapete. Vamos medir ele aqui, ó. A gente faz a medida do bico ao bico, tentando trazer aqui, ó, para a região central, para ficar mais retinho. Esse tapete, ele está hoje, agora, com 92 centímetros. Quando eu medi ele antes da minha blocagem, antes do meu puxa-puxa, antes do movimento lá e cá, ele estava com 1 metro. Olha como que ele já retraiu. Já foi para 98, como é interessante. E depois que eu fizer, que eu vou fazer o alisamento de blocagem aqui com vocês, vocês vão ver a diferença de medida que acontece nesses tapetes lá na hora. E depois eles, sim, quando seca, eles retraem. Então, ó, 92 centímetros. Eu vou pegar e vou dobrar ele pra gente fazer o peso desta peça. E depois falaremos, sim, sobre o valor dessa peça, ok? Valor de venda. Olha que lindeza. Esse aqui não ficou parecendo aqueles ponche, né? Ficou muito... ainda mais quando eu dobro assim, ó, é que eu lembro daqueles ponche. Muito bonito, eu amei essa cor. É um tapete que eu colocaria até assim, sabe aquele tapete que fica como peça decorativa no braço de sofá, nas costas do sofá? Eu colocaria ele ali também. Bora pesar. Dobrei aqui, ó, de uma forma que eu consiga colocar ele em cima da minha base. Peguei a minha calculadora, vou colocar o meu caderno aqui em cima para ampliar o alcance e não pode esquecer de fazer a tara para zerar o peso, mesmo com o caderno aqui em cima, tá bom? Aí, ó, arrumo bonitinho e vamos colocar aqui em cima. 830 gramas ficou aí o nosso tapete rosa. Eu vou marcar aqui. Gosto de marcar no meu caderno e vou explicar por quê. Aqui. Vou colocar aqui, ó, rosa. 830 gramas. Aproximados 92 centímetros. E já expliquei por que que eu coloco aproximado. Vocês vão ver que a peça retrai. Então, ó, chegou na casa da minha cliente, lavou a peça e ela não fez a puxadinha que a gente faz pra foto, pra divulgação dos nossos bicos, ela dá uma encolhida, entendeu? Ah, passou a vassoura em cima, puxou lá, puxou cá, ela vai esticar, não é? Então, ó, falamos aqui do nosso rosa, né? Vou deixar o rosa aqui pro lado e vou passar rapidinho agora as informações sobre o azul, que são basicamente as mesmas, diferenciando aí da cor. E o azul é o que a gente vai fazer o alisa-lisa. Então, vamos trocar aqui, ó, a posição das nossas peças. Agora, o nosso rosa vai pro cenário. Vou já, de imediato, aproveitar que ele está dobrado e já fazer a pesagem, para não ter que desdobrar e dobrar novamente. Pego minha balança, caderno em cima, vamos ver se ainda vai dar. Zerou certinho, porque às vezes você fica mexendo pra lá e pra cá com a balança ligada, ela dá erro na pesagem. E vamos ver quanto que esse aqui está pesando. R$ 843. Agora já temos uma alteração. Será que essa alteração de gramas vai estar também na alteração de gramatura? Vamos ver? Azul, 845 gramas, porque eu arredondo, tá? Agora, vou colocar aqui para medir o aproximado de medir. Não preciso mais da minha balança, coloco ela pra cá e vamos abrir o nosso tapete. Tapetão, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês logo o que eu tinha falado sobre a nossa moldura. Olha como que fica muito mais vistoso o bico de uma só cor. Vou continuar aqui falando sobre as informações que eu tinha dado antes, quando eu estava com o azul na tela, sobre a alteração de cores. Pra mim, aqui, ó, esse azul, ele ficou muito parecido com o verde, sabe? Eu achei bem, falei, nossa, ele tá tão parecido, tá lembrando o verde, né?
mas é pela construção aqui, pela inclusão das cores que eu coloquei na minha peça. Vou passar rapidinho as cores pra vocês, porque tem gente que gosta tanto das cores que quer reproduzir nas mesmas cores, mesmo sabendo que não vai ficar uma construção exata, mas elas querem a cor, né? Então, ó, cinza, azul celeste, azul turquesa. Esse azul que eu falei que eu não sei a cor, eu sei a marca, ele é da marca São João. Amazonas, o nome da coleção. Esse azul escuro aqui, azul marinho, coloquei o chumbo aqui também, tá? E aí, se tem a repetição. E os meus bicos, eu finalizei, então, no meu azul turquesa, certo? Vamos já aqui para nossa fita de ponta a ponta. Eu gosto de vir aqui me aproveitando da marcação de meio. Esse aqui ficou com 98 centímetros. Então, ó, aproximados, sempre eu vou colocar aproximados falar isso pro cliente, colocar isso na descrição de divulgação da peça para vendas, tá? Para que não haja nenhum transtorno sobre algum comentário de propaganda enganosa. É sempre bom vocês lembrarem disso. Agora eu vou fazer aqui o meu alisa com vocês. E a gente vai falar sobre uma parte que as pessoas, alguns gostam, outros não gostam, porque falam que é um particular, um individual. Mas, para quem gosta, eu vou falar sobre preços. Esse tapete, aqui no meu ateliê, ele sai hoje, o valor de venda dele é R$100. Eu ia falar em média, não. É R$100 o valor desse tapete aqui, tá? Eu já vi mais caros na rede social, Regina. Sim, cada um vive dentro da sua realidade. Eu não cobro por sobrinhas, porque 800 gramas coloridas ou 800 gramas de uma cor só, custa aí o mesmo valor, tá bom? Tratando-se de mão de obra, acaba sendo até mais mão de obra pra gente, porque se eu fizer em cor única, eu não tenho que ter a preocupação de amarração, de arremate, nada disso, né? Então, eu poderia pensar em cobrar mais caro por um tapete em cor variada, né? Com essa justificativa. Mas eu não uso essa justificativa aqui pra mim, tanto o de cor única como o colorido deste mesmo modelo, porque existem outros modelos, tá? Aí a conversa muda, o enredo muda. Custa R$100 hoje, maio de 2025, aqui no meu ateliê. E já reforçando que esse azul e esse rosa estão disponíveis. O primeiro que eu fiz, que é o colorido, não. Aquele lá já foi vendido, ok? Agora eu vou ensinar pra vocês, começando por aqui. O que tem no meu borrifador? O meu borrifador não é uma medida exata, mas ele tem mais desinfetante para uma quantidade parecida de água e um pouquinho, vamos dizer assim. Vou colocar aqui, ó, como dedos. Digamos que eu coloquei aqui de amaciante. Deixa eu mostrar de novo que eu tava com... Vamos dizer assim, eu coloquei aqui de amaciante, um pouco de água e um tantinho de álcool, tá? Eu coloco bem menos de álcool, aí depois, ó, eu mexo assim, não pra cima e pra baixo, pra não correr o risco de ar, porque eu já tive borrifadores que estragaram, não borrifa mais, então eu mexo ele assim, tá? E aqui não tem tempo de validade, a gente usa basicamente todos os dias. E eu gosto de fazer o que eu vou fazer com vocês no final de expediente. Por que fim de expediente? Eu deixo a peça descansando e eu vou também descansar. Quando eu volto no outro dia, ela já está assentada e seca, tá bom? Para que serve a blocagem, Regina? A blocagem serve para alinhar, como tá aqui, ó, compactar ainda mais os fios um do lado do outro. E quando esse tapete for ir pro chão, ele realmente fica aderido ali, né? A superfície do chão, tá? Não fique embabadado, volumoso, né? Criando ondas aí, mas não é uma correção de pontos. Se por acaso a sua construção fez chapéu ou embabador no meio da construção dessa peça, a correção é de outra forma, tá bom? Não é com blocagem.
A blocagem é quando a gente vai fazendo ali, você já vai conferindo, porque eu confiro essa peça o tempo todo, passo a passo, até o final. E você vê que tem uma parte que, esse biquinho ficou menor do que esse biquinho. Como eu sei que os dois bicos têm a mesma quantidade de corrente, eu consigo dar uma melhorada visual com esse método de blocagem, tá? Então, ó, eu costumo passar dos dois lados, tá bom? Então, ó, venho aqui, borrifo, pode borrifar sem medo bastante. Ele seca rapidinho por conta do álcool, né? E fica cheirosinho, macio por conta do amaciante. A água é o condutor, né? Ó, você usa o amaciante que você quiser. Tem gente que usa aquele Downy, né? Que ele é concentrado, tem uns cheirinhos, umas fragrâncias aí especiais. Então, ó, borrifei tudinho. O que que eu faço, tá? Não vou falar como é feito nos ateliês por aí. Vou falar como eu faço. Eu venho aqui, ó, em movimento circular, tapete de qualquer formato. E vou trazendo pra fora esse deslizamento assim, ó. Tá? É assim mesmo, ó. Que eu vou fazendo aqui. Vocês não estão vendo mudança nenhuma, por quê? Porque eu já fiz, né, galera? Já fiz aqui ontem, antes de eu encerrar o expediente. Mas eu quis trazer hoje pra vocês, pra fazer. E é por isso que eu disse que farei outras vezes. Senão, com certeza alguém vai falar, e não vale, né? Então a peça já tá arrumadinha, né? Então, assim, eu vou trazer um vídeo só com blocagem. Ó, aqui todas as gotículas de água que tava aqui em cima, já passei pra dentro das fibras do meu tapete, tá? Além disso, ó, eu venho na ponta. Deixa eu mostrar bem essa ponta pra vocês, ele vai ali bem pra lá, pra vocês verem direitinho essa ponta. E aí eu costumo fazer assim, ó. Coloco a minha mão só com a moldura pra fora e puxo. 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 Deixa eu ver onde vocês conseguem ver. Puxo. Segurando a moldura. Aí, ó, fica mais desenhado. Ó, guardem isso na memória, como tá essa parte. Deixa eu mostrar pra vocês a parte que eu não puxei. Ele fica mais retraído. Ó, guardem na memória essa parte. Vamos lá, de novo. Seguro e puxo, seguro e puxo. Seguro e puxo. Ó, deixa eu trazer um aqui. Aqui. É esse aqui. Tá vendo aqui? Seguro. Aonde que eu puxo? No picô maior, tá? Ó. Tá vendo? Isso aqui, a minha amiga dona de casa pode fazer na casa dela, se ela quiser, né? Ah, eu vou receber uma visita, eu quero que note o meu tapete. Ah, eu gosto mesmo de coisas que chamam a atenção, tipo o bico do crochê do tapete que eu pedi pra fazer pra minha sala. É isso aqui que a minha amiga dona de casa pode fazer pra valorizar ainda mais. É necessário? Não, não é necessário. Mas se a minha amiga dona de casa não ver a necessidade de fazer, o que que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Cadê? Não menos bonito, mas ó, tá vendo? Ele vai se alinhando aos outros picô. A peça, ela vai se ajustando conforme toda a receita aqui de bico, entendeu? Então é isso, ó, eu faço isso em toda a volta, tá? Do alisa, arrumo os bicos. Aqui, ó, eu já aproveito pra fazer uma foto bem bonita. Aí, o que que eu faço? Eu seco aqui a minha mesa, né? E já faço uma foto aqui, porque eu sei que meus bicos estão bem alinhadinhos aqui, ó, bonitinhos. É uma chance de atrair o olhar do meu cliente pra cá, a foto ficar bem bonita e eu vender essa peça. Então, já é uma oportunidade, mais uma dica pra vocês. Otimizem tempo, né? O tempo da artesã é curto e a gente sabe, crochê não é só crochetar. Então, o tempo que eu tô aqui, eu não tô crochetando. Eu tenho que estar pensando como um outro setor do meu empreendimento, aonde eu também sou a provedora, né? Então, você se vira aí nos 30, já alisou, já fez o puxa-puxa, seca a mesa pra ninguém ver essa mesa molhada e faz a sua foto, tá bom? Então, ó, é isso.
Falamos de medida, falamos de cores, falamos da onde encontrar o passo a passo dessa peça, falamos como eu chego no valor, falamos da importância em você chegar no seu cliente e falar sobre os aproximados, e quando ele perguntar, mas por que essa variável? Por que nessa variável não existe um preço que também se altere? Você também tem propriedade em explicar isso para o seu cliente, e cliente não pode sair com a sensação de, nossa, nada a ver o que essa pessoa está falando. Entendeu? Às vezes, acontece muito comigo. Eu passo tanto informativo pro meu cliente e o meu cliente só sai falando assim, ó, nossa, eu nunca imaginei. Entendeu? Então é bom ele saber coisas que ele nunca imaginou, do que sair com o produto dele pagando para você sem muita noção do porquê ele pagou aquele valor. Entende? Então, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Se faltou alguma informação aqui sobre os tapetes redondos e vocês querem saber, deixem aí nos comentários, tá bom? Que eu sempre volto e respondo os comentários do vídeo e espero ajudar vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. E se querem acompanhar no tempo integral a construção de qualquer peça que eu esteja fazendo, vão lá no meu Instagram, é o mesmo nome, reginasantos.atelier. Por lá eu tô sempre confeccionando e mostrando a construção de todas as minhas peças, tá bom? Lá é mais na íntegra, aqui é mais gravado depois o resultado final e informações necessárias sobre, tá bom? Desde já, muito obrigada e até a próxima!